Bom, pessoal, então, como eu havia prometido para vocês, vou gravar esse vídeo aqui falando um pouco sobre os arquivos texto, né? Como é que a gente manipula os arquivos texto em Python. Então, o modo de você abrir, existem duas maneiras de você abrir o arquivo em Python, tá? Começando aqui, pelo que eu diria que é a maneira mais tradicional. Você cria uma variável f, faz open, o nome do arquivo, tá? E o modo de abertura, que pode ser read, pode ser write, tá? Então aqui eu estou abrindo um arquivo para leitura, tá certo? Então eu faço f.read. E aí quando você abre um arquivo dessa maneira, você precisa fechá-lo explicitamente, senão ele fica bloqueado, ele pode ficar bloqueado, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o arquivo, vou ler o que está lá. Aí quando eu uso o método read, ele lê todo o conteúdo do arquivo texto como uma string só, e aí está guardando nessa variável. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele abriu esse arquivo 01.mol2, então o S que eu mandei imprimir é o arquivo todinho, ó. Tá certo? E aqui eu mandei ele fechar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir com outro modo, que é com o if open. O que acontece? Às vezes, como é esse caso desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente abre o arquivo e já lê de cara tudo que está lá e não precisa mais do arquivo aberto. Então esse if open a gente usa dessa maneira, a gente abre, lê o que está lá e aí ele funciona com a indentação, né? Então depois que ele executa o comando que está aqui, ele fecha o arquivo automaticamente. Então por isso que em Python ele costuma ser mais usado. Então assim, tá certo, o if open, aí o open do mesmo jeito, aí sf, que é o apelido que você está dando para o arquivo, tá? E aí, agora, em vez de usar o read, eu estou usando o read lines. Qual é a diferença do read para o read lines? É que ele lê e separa as linhas do arquivo. Então, o resultado aqui, essa minha variável linhas aqui, na verdade, vai ser uma lista, onde cada elemento da lista é uma linha do arquivo. Ó. Então, ó, eu abri aqui, ó, aí observem, cada linha do arquivo é um elemento da minha lista, tá certo? E aí fica mais fácil de manipular quando a gente lê desse jeito. Ó. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou percorrer a lista linhas e mandar imprimir cada linha. Então o que eu fiz aqui? Ó? Mandei imprimir cada linha do arquivo. Tá aqui. Estão aqui as linhas do meu arquivo, tá? E aí com as linhas guardadas nessa variável que é uma lista de linhas, fica mais fácil percorrer o arquivo entre aspas. Porque aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Agora eu vou percorrer o arquivo. Aí naquele exemplo que eu coloquei para vocês, eu quero ler essa seção aqui do arquivo que diz quem é cada átomo, as coordenadas dele e a carga, por exemplo. Então o que eu faço? Como esses arquivos têm um formato pré-determinado, então ele é dividido em seções. Ali tem uma seção molecule, aí tem uma seção atom, tem uma seção bond, tá? E pode ter ou não essa seção substructure que a gente não vai usar. Então o que eu quero fazer? Eu não quero ler os átomos, então eu vou aqui, vou percorrer as linhas do arquivo até encontrar isso aqui, esse tripos atom. Então como que eu faço isso? Eu crio uma variável que vai me dizer na posição da linha, e aí enquanto eu não tiver nessa linha aqui tripos atom, eu vou incrementando essa variável posição. Então o que eu vou fazer? Ó? Ele vai incrementando essa variável posição até eu chegar nessa linha tripos atom. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou para a linha seguinte. Ir para a linha seguinte é incrementar essa posição em 1. Então na hora que eu for mandar imprimir a linha, ó, é exatamente essa linha aqui, ó, que está com o primeiro átomo. Aí o que eu vou fazer agora para poder extrair as informações que estão aqui? Eu vou usar o método split, que separa. Ele pega a string, né? E onde tem espaço ele separa. Então eu vou ter uma lista de strings aqui, ó. Criei essa variável parts, aí vou mandar imprimir, ó. Quando eu uso a variável parts, ele imprimiu, ó. Cada string aqui que estava separado por espaço ou tab vira um string separado. Então eu tenho uma lista de parts. Aí fica mais fácil de eu manipular. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, float parts 2. Quem é parts 2, ó? Esse aqui é o elemento 0 da lista, esse aqui é o elemento 1. Esse aqui é o elemento 2. Então, se eu fizer float partes 2, ó, vai dar menos 0,89. E aí, com isso, eu posso organizar melhor as informações que estão nesse arquivo.
Então aqui, por exemplo, eu sei, né, que nessa linha aqui, nessa partes, o segundo elemento é o átomo. Aí os três elementos seguintes são as coordenadas x, y, z, as coordenadas cartesianas. E esse último elemento aqui é a carga do átomo. Então eu posso pegar essas informações e organizar num dicionário, colocando aqui como chave exatamente esses nomes que fazem mais sentido para mim. Então, por exemplo, eu criei aqui esse dicionário, prop átomo, onde o átomo é o meu partes 1. Aí coordenadas, eu criei uma tupla aqui, que tem partes 2, partes 3 e partes 4. E a carga é o partes 8. Então aqui, ó, criei o dicionário, se eu mandar imprimir, aí ele organizou minhas informações. Está aqui, ó, o átomo, as coordenadas e a carga. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso para todos os átomos. Aí eu uso a mesma estratégia, tá? Qual é a estratégia que eu vou usar? Eu vou criar aqui eu já estou naquela linha, né? Eu já estou nessa linha, não mudei a posição da linha, que é essa linha aqui, a primeira linha que tem um átomo. E eu vou guardar essas informações. Então eu crio uma lista vazia de átomos, tá certo? E enquanto eu não chegar na seção seguinte, que é essa que começa com tripos bond, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha linha nas partes e vou armazenar, vou criar um dicionário, né, para cada átomo armazenando nessa lista de átomos, tá? Então eu vou executar isso aqui, ó. Cheguei na linha aqui, é só para eu constatar que eu cheguei. E agora eu vou mandar imprimir minha lista de átomos, que tem o quê? Para cada átomo eu tenho um dicionário, né, com as seguintes informações: qual é o átomo, as coordenadas e a carga. Tá certo? Em seguida, o que eu vou fazer agora? Nesse meu arquivo eu tenho uma outra seção que é a seção bond, né, de ligações. Então aqui é um número para cada ligação e aqui são os átomos que estão se ligando, tá? Então, de novo, eu vou estruturar essas informações. Eu vou percorrer, cadê? Eu vou percorrer isso aqui, ó, é aqui. Enquanto eu não chegar na seção seguinte, que é a Type Substructure, o que eu vou fazer? Eu vou para a linha seguinte, né, para poder começar da primeira ligação. E eu vou pegar aqui, dividir, e aí o meu átomo 1 é o partes 1, o átomo 1 da ligação, e o átomo 2 é o partes 2. Então, quando eu executar aqui, o que vai acontecer? Aqui é como é a linha de ligação, só para poder a gente relembrar, né? Então aqui essa ligação é entre o átomo 10 e o átomo 9. Então aqui estão todas as ligações, ó, que tem na minha molécula. A primeira ligação entre o átomo 10 e o 9, a segunda entre o 29 e o 28, a terceira entre o 32 e o 30. Mas se eu quiser saber quem é esse 10 e esse 9, quem é esse 29 e esse 28, aí é o que eu vou fazer aqui agora nesse último for, pessoal. Aqui eu vou imprimir quem é o primeiro átomo da ligação e quem é o segundo átomo da ligação. Como? Para descobrir quem é esse átomo, eu vou lá na minha lista de átomos, tá certo? Vou pegar, por exemplo, quem é o átomo 10. Como ele começa a numeração do 1, só que o Python começa a numeração do 0, então eu vou pegar o átomo que corresponde ao átomo 1 da ligação menos 1. Então, por exemplo, nessa ligação aqui, que é entre o átomo 10 e o átomo 9, o átomo 10, como começa do 0, vai ser o índice 9 na minha lista de átomos. E o átomo 9 vai ser o índice 8 na minha lista de átomos. Então eu vou pegar aqui o átomo correspondente, né, à posição da ligação átomo 1 menos 1. E aí eu vou pegar o átomo. Quem é o átomo? Se é um S, se é um O2, um C3. E aqui é a mesma coisa, só que agora para o átomo 2. E aqui eu estou só mandando imprimir só para a gente visualizar. Então, ó, tá vendo? Essa primeira ligação aqui entre o átomo 10 e o átomo 9 é uma ligação H3C2. Por quê? Porque o átomo 10 é o H3 e o átomo 9 é o C2. Por que o átomo 10 é o H3? Porque ele está na posição 9 da lista de átomos, tá? E o átomo 9 é o C2 porque ele está na posição 8 da lista de átomos. Por isso que eu fiz essa ligação átomo 2 menos 1. Tá certo? E aí, para encerrar, eu vou mostrar como que grava o arquivo. Então, ao invés de imprimir
isso aqui, vamos supor que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um string, tá? Vou fazer um string aqui. Vou colocar aqui, S é um string vazia, tá? E aí eu vou fazer aqui, em vez de print, eu vou fazer S mais igual as minhas ligações. Deixa eu ver se ele pulou a linha. Não, não pulou a linha. Então, e aqui no final eu vou colocar um barra N, tá? Mais um barra N, para ele pular a linha. Ele não mostra aqui pulando a linha, mas não tem problema, porque ele vai pular a linha sim. Ou melhor ainda, eu vou colocar o barra N aqui, já aqui, ó, na ligação, certo? E eu vou salvar isso no arquivo. Como que eu salvo isso no arquivo? Eu vou usar a notação que eu disse que eu prefiro, que é o if open, tá? Aí eu vou criar um arquivo. Então eu vou dar um nome aqui, ó, ligações.txt. Só que agora o modo de abertura do arquivo é o W, de write, tá? E aí eu vou colocar SF. E aí eu faço f.write. E aí o meu S, né, que é a minha string aqui. Tá certo? Então ele salvou um arquivo ligações.txt no diretório onde eu estou trabalhando, que eu vou abrir para mostrar para vocês agora. Então, pessoal, eu salvei esse arquivo, né, no diretório que eu estava e vou mostrar aqui para vocês, ó, que foi o que ele fez aqui, ó. Salvou as ligações, ó, bonitinho, do jeito que estava lá. E o barra N ele pulou a linha, né? Pulou a linha como tinha de ser. Então, isso aqui ele salvou no meu arquivo ligações.txt, tá certo? Então, só uma noção básica, uma introdução básica sobre manipulação desses arquivos texto em Python, tá bom?